As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. A manhã desta quarta-feira ficou marcada por mais um acidente rodoviário na Estrada Municipal 530-3, precisamente no troço de ligação entre a Nacional 110 e a localidade de Aboboreiras, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar. Para já, não há certeza para a existência de feridos, até porque os bombeiros não foram mobilizados para a ocorrência por razões que se desconhecem. A verdade é que um automóvel se despistou, capotou e ficou fora da faixa de rodagem, com evidentes danos materiais. No curto espaço de uma semana, esta via é palco para 2 despistes, registro que a confirma como um dos pontos negros de Tomar em matéria de sinistralidade rodoviária. Aliás, desde há vários anos que a Junta de Olalhas tem chamado a atenção para este evidente problema numa estrada de elevado perigo, mas ainda em dias de chuva. Recorde-se que a Câmara de Tomar tem projetado a intervenção precisamente para aquele traçado, que faz parte do lote de vias a requalificar com o recente empréstimo da ordem dos 3.100.000 euros contraído com esse propósito, assim como irá acontecer na Rua Miguel Ferreira, do Jardim Escola João de Deus e da Rua Joseta Magnini, no bairro 1º de Maio. Nesta lista, registro também para a via de ligação de Olalhas a Ferreira do Zézer, para além das intervenções projetadas para a freguesia de São Pedro, dentre as quais a ponte de Vermoeiros, fechada à circulação há vários anos. O pior já terá passado no que diz respeito à passagem da tempestade Kirk pelo concelho de Tomar, assim como pela região do Médio Tejo. Registro durante as últimas horas para a queda de 2 árvores, uma das quais de grande porte e que obrigou ao corte da circulação na Rua do Fonte do Chopo e respectiva travessa, para que os bombeiros pudessem remover o tronco e outras ramificações que felizmente não atingiram pessoas, com registro apenas para a destruição de um candeeiro ali situado. Ainda em matéria de impacto da tempestade, durante a manhã desta quarta-feira, nota então para mais uma queda de árvore, no caso em Porto da Laje. Pelo Médio Tejo, por sua vez, os bombeiros foram chamados a outras 3 ocorrências do género no concelho de Orém, precisamente nas freguesias de Fátima, Gondomaria e Olival e ainda em Urqueira, para além de outra situação registada em Riachos, concelho de Torres Novas. O mau tempo passou, ainda assim, um pouco ao lado do território nabantino e ainda da região, sendo que em Tomar, a rajada mais intensa ocorreu pelas 3 da manhã e situou-se na ordem dos 25 km por hora, segundo registro do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No norte é que o cenário tem sido mais complicado, com nota pela manhã para o transtorno com que cerca de 300.000 pessoas se depararam em virtude da falta de luz, com evidentes constrangimentos na rede elétrica. Rádio ERTE, a primeira a informar. Um homem de 64 anos de nacionalidade espanhola está desaparecido desde domingo na cidade de Fátima, concelho de Ourém. Durante as últimas horas, registro para a presença de elementos da Guarda Nacional Republicana e ainda dos bombeiros que têm estado no terreno na procura de indícios que possam explicar o sucedido. O turista estava hospedado no hotel, precisamente situado em território fatimense, com um grupo de familiares e amigos. O alerta foi dado pela esposa. Por aquilo que a ERTE se apurou, o homem terá sido visto pela última vez na zona de Santa Catarina da Serra, já no concelho de Leiria. Refira-se que as buscas da Guarda Nacional Republicana estão a ter recurso a meios sinotécnicos e ainda a drones. Ao que tudo indica, o desaparecido sofre de Alzheimer. Rádio ERTE, informação. Tenha atenção, a urgência de obstetrícia do Hospital de Santarém tem projetado o fecho ao atendimento durante este fim de semana, sábado e domingo, sendo que no dia 15 deste mesmo mês, terça-feira, esse cenário também deverá repetir-se. A informação é veiculada pela plataforma criada pelo Ministério da Saúde para que a população possa acompanhar a evolução dos horários das urgências de norte a sul do país, sendo que Santarém, neste caso, tem sofrido inúmeros transtornos no decurso dos últimos dias. Em relação ao Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, não estão previstas limitações, pelo menos até 15 de outubro. A Câmara de Abrantes está nesta altura a analisar todas as questões e observações que foram colocadas pelos munícipes no âmbito da consulta pública em torno da revisão do Plano Diretor Municipal, uma fase que já chegou ao final e de onde resultou a participação de cerca de 200 de pessoas. Ao que tudo indica, pelo menos é esse o objetivo. Espera-se que o novo PDM possa entrar em vigor até final do primeiro trimestre de 2025.
Será assim o final de um processo que se arrastou cerca de 2 dezenas de anos, algo demonstrativo de que Portugal está mergulhado numa imensa burocracia, neste particular com diversas entidades a definir o que pode ou não ser feito em determinado território, muitas vezes em desacordo com aquilo que é pretendido pelos próprios municípios. Em recente entrevista na ERTS, Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, confessou-nos mesmo que tem dificuldade em explicar este processo. Um documento estruturante do ponto de vista organizacional, não pode demorar mais de 2 décadas a ser feito. O trabalho é complexo, não é? Porque não é desenhar não é fazer um desenho num papel. Isto implica, de facto, dezenas de instrumentos, de planeamento, dezenas de instituições, com uma complexidade gigante do ponto de vista o plano municipal fala do urbanismo, mas também fala de educação, tem muita coisa, não é? No entanto, temos que ser mais ligeiros, mais rápidos, mais céleres, descomplicar. Mas é um presidente de Câmara, é um município que efetivamente define aquilo que pode ou não acontecer no seu território? Não, pois claro que não, porque nós dependemos depois de muitas instituições e depois demoramos às vezes anos para conseguir introduzir no plano municipal aquilo que nós entendemos que é relevante para nós. E temos estruturas e instituições a contrariar aquilo que nós entendemos e a criar-nos dificuldades. Faz algum sentido, imagine só isto um caso muito simples, imagine 2 casas, no meio dessas 2 casas existe um espaço para construir. Se existe uma casa de um lado e existe uma casa do outro, porque é que não havemos de construir uma casa lá no meio? Até para fazer ligação. Não nos deixam construir uma casa no meio. Isto, por exemplo, quando se fala da Albufeira do Castelo Bode e das restrições todas que a Albufeira do Castelo Bode impõe. Exageradas, muitas vezes. Plano diretor municipal se segue em Abrantes, está desbloqueado ao final de 2 dezenas de anos de impasse. Manuel Valamatos, presidente da Câmara, não poupa algumas críticas. Rádio Hertz, a primeira a informar. Há menos água e isso é um problema. Esta frase serve de alerta perante aquilo que o futuro nos pode reservar e foi dita em entrevista à Hertz por Filipe Ribeiro, investigador do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Está em causa uma equipa que centra os seus trabalhos nos problemas e desafios da sociedade em estreita parceria com centros de investigação nacionais e internacionais, como está na respectiva apresentação do MARE. A equipa, refira-se, está no terreno desde 2016 para controlar as comunidades piscícolas do Rio Tejo. Filipe Ribeiro diz que está em causa uma monitorização de 12 pontos de amostragem entre a Albufeira do Fratel e Salvaterra de Magos. O objetivo desta equipa passa precisamente por perceber o impacto de espécies invasoras junto das nativas, exemplo da enguia europeia, do sável ou do barbo. Neste particular, a presença do siluro é cada vez mais evidente. Está em causa um peixe que pode aproximar-se aos 3 metros de comprimento, chegar aos 130 quilos e viver perto de 70 anos. Filipe Ribeiro fala num conjunto de pressões com que o Tejo se depara. Nós trabalhamos muito focados com as espécies invasoras. O caso do siluro, e nós temos notado um aumento da abundância do siluro nas nossas amostragens, nos nossos dados ao longo do Rio Tejo. Isto é uma tendência mais que clara. E temos também havido uma diminuição de algumas destas espécies, nomeadamente da boga, do escalo, mas não conseguimos fazer aqui uma relação de causa e efeito. O que nós temos estado a fazer, especificamente com o caso do siluro e também do lucioperga, que é outra espécie invasora, é que tivemos a avaliar o seu impacto feito através da predação. Estas 2 espécies são predadoras quase de topo, quase não têm nenhum predador natural, nenhum inimigo natural. E o que nós vemos é que, por exemplo, em 100 siluros, cerca de 40 siluros têm enguias no estômago. Isto é em mais de 200 siluros que nós vimos, 40% têm enguias, ou seja, todos os dias estes siluros têm impactos significativos em espécies que nos são queridas, como as enguias, como os sáveis, como as lampreias, como os barbos, que são espécies de cá. E nós temos visto que há predação, há aqui uma relação de causa e efeito, mas ainda não conseguimos medir nos nossos dados haver
uma diminuição efetiva das enguias, uma vez porque há outros fatores. No caso da enguia, há uma sobrepesca à enguia ao meixão, não é? Que é totalmente ilegal em Portugal. Isso acontece e acaba por haver aqui fatores que vão confundir esta relação entre invasoras, entre espécies invasoras, e a diminuição das nossas. Estudo que está a cargo do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, aqui o investigador Filipe Ribeiro a dar conta de alguns dos resultados deste trabalho já realizado um pouco pelo Rio Tejo. Rádio Hertz. Informação. 2 homens de 37 e 47 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana da Sertã, indiciados de tráfico de droga. No âmbito de uma investigação por cultivo de cannabis, os militares da GNR realizaram diligências que culminaram com a localização de 2 suspeitos, tendo ainda sido dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária. Da ação resultou a apreensão de 473 doses de cannabis, 6 de AX, 12 de MDMA, 8 de ketamina, 65 de cogumelos alucinogénios, assim como 2 computadores portáteis e 525 € em numerário. Os suspeitos foram detidos, constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Sertã. João Paulo Guerreiro, presidente da Câmara de Alvaiázere, projetou as prioridades para este último ano do atual mandato, no conjunto de objetivos de onde se destaca a requalificação da Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, naquele que será o maior investimento público alguma vez realizado naquele concelho do distrito de Leiria. Em entrevista na Hertz, João Paulo Guerreiro centrou então atenções nas metas a cumprir. A mais significativa, já aqui falámos dela, que é a requalificação da Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira. 7 milhões de euros, como dissemos, é o maior investimento público alguma vez realizado em Alvaiázere, mas temos outros. Temos a recuperação do mercado de maçãs de Dona Maria, que está agora a começar. Várias artérias do concelho que têm que ser recuperadas, porque o estado já está muito degradado. É uma das nossas principais preocupações, é a recuperação da rede viária agora neste final de mandato, porque é muito necessária. É a questão da política de proximidade, dos investimentos que mexem com a vida das pessoas, dos pequenos investimentos que mexem com a vida das pessoas, de arranjar o buraco, o posto de eletricidade, o caixote de lixo, todas essas pequeninas coisas que no fundo é o que os municípios valorizam e é assim que deve ser, porque é o que lhes dá impacto no seu dia-a-dia. E temos imensas infraestruturas para recuperar. Já falámos nas piscinas cobertas, já falámos na Casa da Cultura, no mercado municipal. Temos que recuperar também as outras escolas, e temos projetos também para o campo de jogos de Almoster. Temos um projeto ambicioso, e para o pavilhão gimnodesportivo, o polidesportivo dos Cabazes, para além também de uma requalificação do projeto que pretendemos fazer na Ribeira de Alves, num complexo fluvial. Por Alvaiázere, maior investimento público de sempre será a requalificação da Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira. Aqui o presidente da Câmara, João Paulo Guerreiro, projeta então as prioridades. Rádio Hertz, a primeira a informar. É já nesta sexta-feira, 11 de outubro, que será apresentado o projeto de reabilitação da envolvente à Estrada Nacional 110, desde São Lourenço até à Rotunda, para a zona industrial de Tomar. As linhas mestras serão assim dadas a conhecer na Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo pelas 18 horas, sendo que a população está convidada a comparecer para perceber o que o futuro lhe poderá reservar. Estará em causa uma obra que deverá iniciar-se durante o ano que se avizinha, ao que tudo indica, dividida em 2 fases, com um custo que deverá rondar os 7 a 8 milhões de euros. Para além da questão da segurança para peões, a intervenção irá dotar aquela artéria de infraestruturas como água e saneamento, gás ou iluminação pública, entre outras valências. Contactado pela Hertz, Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, não escondeu o alívio e alegria ao ver que esta reivindicação de há décadas vai avançar. O autarca apelou a uma presença em peso da população. Senti um alívio bastante grande, de alegria mesmo, porque eu fui um dos que batalhei ao longo dos anos, e já lá vai 20 e tal anos,
que se anda a batalhar, e tenho documentos, provas em que de facto a 110 já andava a ser labutada há 20 e tal anos, quando eu comecei nas lides políticas, e nunca passou do papel. Fez-se algumas coisas, intervenções aqui e lá, mas zero. É uma das estradas principais da entrada da cidade, quem vem do lado de Lisboa. É uma entrada que foi sempre muito, muito prejudicada e muito desmantelada, é o termo, porque não teve as atenções devidas que devia ter tido ao longo dos anos, fosse quem fosse que lá tivesse, passasse pela Câmara e pelo Estado, pelo Governo. Ora, isto são obras de uma certa envergadura, que levam o seu tempo a ter que se fazer os planeamentos, os projetos e isso tudo. Eu agradecia que toda a população, de facto, está a ouvir, sentisse um bocadinho na pele aquilo que se tem lutado há tantos anos e que, de facto, pode até haver coisas que, no meio disto tudo, possam ainda ter um pequeno de reparo ou uma reconversão ou uma, reparação, porque isto é um projeto e o projeto tem sempre casos de emendas e casos de reparos. Portanto, achava bem que a população se sentisse no seu peso de interior, que tanto tem reclamado ao longo dos anos, nesta oportunidade que tem para começar a ver luz ao fundo do túnel, comparecesse em peso na associação para ver o que é que está marcado desse projeto para o avanço destas obras, que são obras de grande importância. Portomar, 6, o momento tão esperado por Carvalhos de Figueiredo, a apresentação do projeto de requalificação da Estrada Nacional 110 será nesta sexta-feira. Augusto Barros convida a população a comparecer em peso. Rádio Hertz, informação. 5 alunos do ensino secundário do Concelho de Abrantes foram premiados com os prémios de mérito escolar do ano letivo 23-24. A escola secundária Dr. Solano de Abreu foi o palco escolhido para a realização da sessão, iniciativa que ao longo dos anos tem reconhecido os melhores alunos, tanto no ensino regular como no profissional. Foram distinguidos 5 alunos de diferentes estabelecimentos de ensino numa sessão que abriu com um momento musical a que se seguiu a intervenção de Ana Maria Rico, diretora da escola Solano de Abreu. Representando, na ocasião, as direções das escolas de ensino secundário de Abrantes, Ana Maria Rico falou da escola como espaço permanente de mudança e desafio, onde reconheceu haver hoje uma grande pressão. As necessidades educativas dos jovens tornaram-se plurais e exercem sobre o sistema educativo uma forte pressão para a mudança. Garantir a equidade e a inclusão no tempo de grandes transformações sociais, por vezes de pouca valorização da escola por parte de algumas famílias, recentrou a importância desta no desenvolvimento social, emocional e académico das crianças e jovens. Felizmente, as escolas, e em particular as escolas de Abrantes, têm conseguido dar a formação que possibilita a muitos dos jovens serem universitários exemplares, profissionais competentes e cidadãos responsáveis. José Grácio, administrador da Tejo Energia, empresa parceira do município abrantino, esteve igualmente presente na sessão, onde deixou uma palavra de incentivo a todos aqueles, por razões diversas, não atingiram o mérito suficiente para estar presentes. Tenho a certeza que com este prémio tem não só um aspecto financeiro, mas é também este reconhecimento, mas imagino que lá por trás haja muita satisfação pelo aquilo que conseguiram e pelo percurso que fizeram e terem aqui chegado. Claramente estão bem lançadas, estes alunos estão bem lançados para ter um futuro, de qualquer modo, é aqui, e acho que vimos aqui, muitas vezes a parte académica é uma vertente muito importante, mas há outras valências. Gostei muito de ver aqui o desempenho quer a cantar, quer da apresentação. Tudo isto é mérito também. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, reconheceu no final o mérito dos 5 alunos premiados e o trabalho da comunidade educativa e da família na obtenção de resultados. Hoje celebramos o mérito de 5 jovens que souberam agarrar com determinação e confiança o futuro que se desenhou à sua frente. São hoje, obviamente, exemplos a seguir por todos os estudantes do nosso concelho. E esta é uma responsabilidade, a partir de agora, também acrescida para estes nossos alunos. A Leonor Pires e o Nuno Ribeiro, da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, o Rodrigo Pereira e o Francisco França, da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, a Rita Oliveira, da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes. E é isso, quero-vos dizer que reconhecemos os grandes desafios do vosso percurso académico e sabemos que a vossa caminhada seguramente também não foi fácil.
Alunos distinguidos no concelho de Abrantes, 5 jovens dentro dos prémios de mérito escolar relativamente ao ano letivo 2023-24. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta. Têm sido pródigas em acontecimentos que têm condicionado. Infelizmente, as últimas semanas têm sido pródigas em acontecimentos que têm condicionado o normal funcionamento do Executivo da Junta da União das Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Primeiro foi a surpreendente demissão do Sr. Tesoureiro da Junta, decisão legítima, respeitável e até compreensível, principalmente pelo que foi tornado público alguns dias depois. Foi numa entrevista à Rivertes que o Sr. Tesoureiro explicou as razões para aquela tomada de posição radical. Na referida entrevista, abordou alguns temas e formas de atuação do Executivo e do Sr. Presidente em particular, que deixaram a quem ouviu alguma apreensão quanto ao presente e futuro no que diz respeito ao desempenho do elenco da Junta de Freguesia. A insistência em não se adotar um planeamento a médio e longo prazo, aliada à enorme resistência à mudança, são subejamente conhecidos e exemplo disso são, respectivamente, a limpeza urbana e a não implementação da transmissão das sessões da Assembleia via internet, tal como foi aprovado há cerca de 2 anos na Assembleia de Freguesia. Do teor da entrevista, não se pode deixar de inferir a total ausência de uma verdadeira equipa no Executivo, mais se tratando de um mero grupo de pessoas que gravitam apenas em torno da agenda do Sr. Presidente. Um mero grupo em que o poder vem de fora para dentro, ao sabor de queixas escutadas num programa de rádio e numa, parece, alusão à ingerência do Executivo Camarário na gestão da Junta. Para completar este rol de acontecimentos fora do normal, teve lugar no passado dia 30 de setembro uma sessão da Assembleia de Freguesia para a eleição de um vogal para suprimir a vaga deixada pelo Sr. Tesoureiro. O que poderia ter sido um ato normal e pacífico do órgão deliberativo, tornou-se controverso e, na opinião do grupo do PSD, ilegal. A falta de diálogo prévio por parte do Sr. Presidente da Junta e a obstinação da Sra. Presidente da Mesa da Assembleia em realizar uma votação de braço no ar, quando a legislação indica que votações deste género obrigatoriamente terão que ser realizadas por voto secreto, dificultaram a obtenção do entendimento. No decurso da votação, que resultaria num empate, foi manifestado protesto pelo método de votação utilizado. Protesto esse, acompanhado igualmente pela vogal do partido que está em coligação com o PS no Executivo. Como resultado final de todo este enredo, está marcada a nova sessão da Assembleia de Freguesia para a repetição de um ato que poderia ter sido resolvido logo à primeira tentativa. Com tantos temas importantes a tratar, a freguesia deveria ter sido poupada a esta perda de tempo desnecessária. E assim ouvimos Alexandre Horta com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.